O grito ecoou pela sala de audiências do Tribunal de Évora como se o próprio tempo tivesse sido rasgado ao meio. Não. Não pode fazer isso. A voz de Inês quebrava-se, rouca de tanto chorar, enquanto o juiz batia o martelo com a frieza de quem já viu demais. A guarda fica com o pai. A mãe não apresenta condições estáveis. Beatriz de Almeida, advogada de defesa, sentiu o chão sumir-se debaixo dos pés. Pela primeira vez em 15 anos de carreira, as palavras morreram-lhe na garganta. Olhou para Inês, sentada ao seu lado, os ombros tremendo, os olhos castanhos inundados. Naquele instante, algo dentro de Beatriz se partiu também. Inês Ferreira tinha 27 anos, nascera e crescera nas ruas estreitas de Évora, filha de uma família de oleiros que mal chegava ao fim do mês. Fora mãe solteira aos 19, abandonada pelo namorado assim que soube da gravidez. Criara o filho, o pequeno Tomás, com a ajuda da avó e com o orgulho teimoso de quem não quer dever nada a ninguém. Trabalhara como empregada de limpeza em hotéis turísticos, estudara à noite para tirar o secundário, sonhara em ser professora. Até que o ex-companheiro, agora com emprego fixo e nova família, decidira que queria a guarda exclusiva do menino. Beatriz conhecera Inês 3 meses antes, quando esta batera à porta do seu pequeno escritório na Rua do Raimundo, quase sem esperança. Dizem que a senhora doutora é a melhor para casos de família, murmurara Inês, a voz baixa, os olhos no chão. Beatriz, com a fama de implacável nas audiências, aceitara o caso quase por impulso. Algo na fragilidade contida daquela jovem inquietara. Agora tudo ruíra. Quando o juiz saiu, Beatriz pousou lentamente a mão sobre o braço de Inês. Vamos recorrer. Não acabou. Mas a frase soou oca até para ela própria. Inês ergueu o rosto. As lágrimas tinham deixado sulcos na maquilhagem barata. Perdi-o, doutora. Perdi o meu filho. A voz era um fio. O que me resta? Beatriz não respondeu de imediato. Sentiu apenas uma dor física no peito, como se alguém lhe apertasse o coração. Levou Inês para o corredor vazio do tribunal, onde o cheiro a madeira velha e a cera se misturava ao silêncio pesado da derrota. Vamos para fora. Precisa de ar. Saíram para a Praça do Giraldo já ao entardecer. O sol baixo pintava as fachadas brancas de tons de mel. Os turistas tiravam fotografias ao chafariz, indiferentes ao drama que acabava de se desenrolar ali ao lado. Beatriz comprou 2 cafés numa esplanada e sentaram-se numa mesa de pedra, longe do barulho. Inês segurava a chávena com as 2 mãos, como se precisasse de se agarrar a algo sólido. A senhora acredita mesmo que podemos recorrer? Perguntou, sem olhar para ela. Acredito, disse Beatriz, e pela primeira vez sentiu que era verdade. Mas vai ser duro. Ele tem dinheiro, tem advogado caro, tem a imagem de pai estável. Nós temos de provar que o Tomás está melhor contigo. Inês abanou a cabeça. Eu nem casa própria tenho. Moro com a minha avó numa casa que está a cair aos bocados. Trabalho 12 horas por dia para pagar as contas. Como é que um juiz vai acreditar em mim? Beatriz observou em silêncio. Via-lhe os traços cansados, as olheiras fundas, mas também a força quieta que a fizera sobreviver até ali. Vamos mostrar quem tu és de verdade. Não só a mãe que luta, mas a mulher que nunca desistiu. Inês ergueu os olhos. Pela primeira vez, fitou Beatriz diretamente. E algo mudou no ar entre elas, um reconhecimento, talvez, de 2 almas que, sem saber, já se procuravam. Porquê? Perguntou Inês, baixinho. Porque está a fazer tanto por mim? A maior parte dos advogados teria desistido logo.
Beatriz hesitou. A resposta verdadeira era complicada demais para aquele momento. Desde que aceitara o caso, não conseguia tirar Inês da cabeça. Sonhava com ela. Acordava à meio da noite pensando em estratégias, mas também pensando no som da sua voz, no jeito como mordia o lábio quando estava nervosa. Porque acredito na justiça, respondeu por fim. E porque não suporto ver alguém ser esmagado só por não ter meios. Inês sorriu pela primeira vez naquele dia. Um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Obrigada, doutora Beatriz. Beatriz, apenas. Os dias seguintes foram de trabalho intenso. Beatriz passava horas no escritório a rever processos, a contactar assistentes sociais, a preparar testemunhas. Inês aparecia quase todos os dias depois do trabalho, exausta, mas determinada. Trazia bolinhos de família que a avó fazia, pastéis de nata quentinhos embrulhados em papel, para agradecer. Uma noite, já tarde, estavam as duas sozinhas no escritório. A chuva miudinha do Alentejo batia nas vidraças antigas. Beatriz corrigia um recurso, Inês lia em voz alta depoimentos de antigos colegas de trabalho que falavam da sua dedicação como mãe. De repente, Inês parou. Sabe, doutora Beatriz, às vezes penso que o universo me odeia. Tudo o que toca acaba mal. Beatriz pousou a caneta. Não é o universo. São as pessoas. E as circunstâncias. Mas tu não estás sozinha nisso. Inês olhou para ela longamente. Às vezes sinto que a única pessoa que realmente vê quem eu sou é a senhora. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado. Beatriz sentiu o coração bater mais forte. Sabia que estava a atravessar uma linha perigosa. Era a advogada. Inês, a cliente. Mas naquele instante, as etiquetas pareciam insignificantes. Vês-me porque eu também já fui invisível, confessou Beatriz, quase num sussurro. Cresci numa família que fingia que eu não existia tal como sou. Demorei anos a aceitar-me. A advogada dura que todos conhecem é só uma armadura. Inês estendeu a mão devagar e tocou na dela, sobre a mesa. Foi um toque leve, mas elétrico. Então somos duas com armaduras rachadas. Ficaram assim, de mãos dadas, até o relógio da sé dar as 11 badaladas ao longe. A proximidade cresceu devagar, como as videiras no Alentejo que demoram anos a dar o melhor vinho. Beatriz começou por oferecer a Inês boleias para casa depois das reuniões tardias. A casa da avó ficava na zona antiga, perto da Porta de Avis, numa rua de casas baixas onde o cheiro a lenha queimada pairava no ar fresco da noite. No carro, conversavam sobre tudo e sobre nada, sobre as festas de São João em Évora, sobre as cantigas alentejanas que Inês aprendera com a avó, sobre os livros que Beatriz lia para escapar à solidão. Uma noite, Inês convidou-a a entrar. Só para tomar um chá. A avó quer conhecê-la. Diz que a senhora é um anjo. Beatriz hesitou, mas aceitou. A casa era pequena, paredes caiadas, chão de tijoleira gasta, mas quente de afeto. Dona Maria, a avó, uma mulher encurvada de 80 anos mas com olhos vivos, abraçou Beatriz como se a conhecesse há décadas. Obrigada por lutar pela minha neta e pelo meu bisneto, disse, a voz trêmula. Deus lhe pague. Sentaram-se à volta da mesa de pinho. Dona Maria serviu chá de cidreira do quintal e bolinhos de amêndoa. Inês ajudava, movendo-se com graça apesar do cansaço. Beatriz observava-a, fascinada pela maneira como ela cuidava da avó, como ria das histórias antigas, como a luz da lamparina lhe dourava o rosto. Quando saíram para o alpendre, já madrugada, Inês murmurou, desculpe se foi demasiado.
A avó é assim, gosta de adotar pessoas. Adorei, respondeu Beatriz, sincera. Faz tempo que não me sinto tão em casa. Inês virou-se para ela. A lua cheia iluminava o pequeno quintal de azulejos partidos. Sabe, Beatriz, às vezes penso que o destino nos pôs no mesmo caminho por algum motivo. Beatriz sentiu o peito apertar. Também penso nisso. Não houve beijo. Ainda não. Apenas um olhar longo e intenso, que disse tudo o que as palavras ainda não ousavam. Mas o mundo não esperava. 2 semanas depois, o advogado do ex de Inês, Dr. Ricardo Mendes, um homem de Lisboa com fato caro e sorriso falso, pediu uma audiência urgente. Alegava que Inês tinha relações inadequadas que poderiam prejudicar a criança. Juntou fotografias tiradas à socapa, Beatriz e Inês a sair do escritório juntas, de mãos dadas no carro, sentadas na esplanada. Beatriz recebeu o requerimento no escritório e sentiu o sangue gelar. Não era só o caso que estava em risco, era a sua carreira, a sua reputação numa cidade pequena onde toda a gente se conhece. Telefonou imediatamente a Inês. Tens de vir cá. Agora. Quando Inês chegou, pálida, Beatriz mostrou-lhe os documentos. Inês leu em silêncio, os olhos enchendo-se de lágrimas. Então é isto. Vão usar-nos contra mim? Contra o Tomás? Beatriz tentou manter a calma profissional. Vamos rebater. Diremos que é amizade, apoio emocional num momento difícil. Inês abanou a cabeça. Mas não é só amizade, pois não? A voz tremia. Eu sinto qualquer coisa por si. E acho que a senhora também. Beatriz fechou os olhos um segundo. Sinto. Deus sabe que sinto. Mas agora não podemos. Se admitirmos o que quer que seja, perdemos tudo. O recurso, a guarda, talvez até a minha licença. Inês aproximou-se. E se eu abrir mão do recurso? Se eu deixar o Tomás ir com o pai, para não te prejudicar? Não. Beatriz agarrou-lhe os braços. Nunca. Tu és a mãe dele. Ele precisa de ti. Nós vamos lutar. Mas temos de ser discretas. Muito discretas. Inês assentiu, mas o olhar era de quem acabava de perder algo irrecuperável. Nos dias que se seguiram, evitaram-se quase por completo. Beatriz mergulhou no trabalho com fúria redobrada. Inês parou de aparecer no escritório. Mandava mensagens curtas, tudo bem, o Tomás manda beijinhos. Beatriz respondia com formalidade que lhe doía na alma. Uma noite, incapaz de aguentar mais, Beatriz dirigiu-se à casa de Inês. Bateu à porta já perto da meia-noite. Dona Maria abriu, surpreendida, mas deixou-a entrar. Inês estava no quarto, a embalar Tomás, que tinha febre. Quando viu Beatriz, os olhos encheram-se de lágrimas. Desculpa aparecer assim, sussurrou Beatriz. Não aguento mais esta distância. Inês pousou o menino na cama e saiu para o corredor. Fechou a porta devagar. Eu também não, confessou. Mas tenho medo. Medo de te destruir. Beatriz pegou-lhe na mão. Tu não me destróis. Salvas-me. E então, finalmente, beijaram-se. Um beijo tímido, quase assustado, mas cheio de tudo que tinham guardado. Durou segundos, mas foi como se o tempo parasse. Quando se separaram, Inês chorava baixinho. E agora? Agora lutamos. Juntas.
mas em segredo, até o caso estar resolvido. Inês assentiu. Prometes que não desistirás de mim? Prometo que nunca desistirei de ti. O segredo pesava como chumbo, mas também as unia como nada antes. Encontravam-se em sítios improváveis, num mirador deserto fora da cidade ao amanhecer, numa capela abandonada perto de arraiolos, nos bancos de jardim do jardim público quando não havia ninguém. Conversavam em sussurros, trocavam olhares que diziam tudo, tocavam-se apenas o suficiente para lembrar que eram reais. Beatriz preparava o recurso com obsessão. Conseguiu uma assistente social independente que visitou a casa de Inês e escreveu um relatório favorável. Contactou antigos professores, vizinhos, até o padre da paróquia que conhecia a família há décadas. Cada testemunha era uma peça no puzzle que queria montar, a imagem de uma mãe dedicada, apesar da pobreza. Inês, por seu lado, esforçava-se por melhorar a vida. Aceitou um emprego melhor numa pastelaria turística, com horário mais humano. Inscreveu-se num curso de formação profissional para educadora de infância. Queria provar ao tribunal e a si mesma que era capaz. Mas o medo estava sempre lá. Uma tarde, enquanto esperavam na sala de audiências para uma sessão preliminar, Inês recebeu uma chamada. Era o ex-companheiro. Se não desistires do recurso, publico tudo. As fotografias, mensagens que interceptaram, tudo. A tua advogada vai ficar arruinada. Pensa no miúdo. Inês desligou, tremendo. Beatriz viu-lhe o rosto e soube imediatamente. O que foi? Inês contou. Beatriz empalideceu. Ele está a blufar. Não tem mensagens nossas. Mas pode arranjar. Ou inventar. Em Évora, uma acusação basta para destruir uma reputação. Beatriz respirou fundo. Vamos enfrentar. Não ceda chantagem. Mas naquela noite, sozinha no seu apartamento moderno na zona nova da cidade, Beatriz chorou pela primeira vez em anos. Sentia-se encurralada entre o amor que descobrira e o dever profissional que sempre fora a sua identidade. No dia seguinte, tomou uma decisão radical, marcou uma reunião com o bastonário da Ordem dos Advogados em Lisboa. Confessou a relação afetiva com a cliente e pediu suspensão temporária do caso, indicando uma colega de confiança para substituí-la. Quando contou a Inês, esta ficou em choque. Não. Não podes fazer isso. Vais perder tudo por minha causa. Não perco tudo, disse Beatriz, firme. Perco um caso. Ganho a possibilidade de estar contigo sem mentir. Quando o recurso estiver ganho, voltamos a nós. Sem sombras. Inês chorou nos seus braços. Tenho medo que, sem ti, eu perca o Tomás. Não vais. A doutora Sofia é excelente. E eu vou estar por trás, a ajudar nos bastidores. Não te abandono. A transição foi dolorosa. Beatriz passou o processo à colega, afastou-se oficialmente. Deixou de aparecer nas audiências. Mas continuava a encontrar-se com Inês em segredo, a dar-lhe força, a rever documentos em casa dela à noite depois de Tomás dormir. A cidade começou a murmurar. A advogada Almeida abandonou o caso da Ferreira. Dizem que havia qualquer coisa entre elas. Beatriz ouvia os rumores no café, no supermercado, e sentia cada palavra como uma faca. A família, conservadora e católica, cortou relações quase por completo. A mãe telefonou uma única vez: estás a envergonhar o nome dos Almeida. Pensa no que dirão na missa. Beatriz respondeu apenas: pela primeira vez, mãe, estou a ser eu mesma.
Desligou e chorou, mas não se arrependeu. O recurso avançava lentamente. A nova advogada era competente, mas faltava-lhe a paixão que Beatriz injetara. Inês sentia-o, telefonava-lhe todos os dias, desesperada por ouvir a sua voz. Uma noite de novembro, com chuva forte, Inês apareceu à porta do apartamento de Beatriz, encharcada. Não aguento mais esta distância, disse, os lábios tremendo do frio e da emoção. Preciso de ti. Beatriz puxou-a para dentro, envolveu-a numa manta, preparou-lhe um chocolate quente. Sentaram-se no sofá, de mãos dadas. Falta pouco, disse Beatriz. A audiência final é em janeiro. Depois disto, seremos livres. Inês encostou a cabeça no seu ombro. Achas mesmo que o mundo vai aceitar-nos? Beatriz beijou-lhe a testa. Não o mundo todo. Mas o nosso mundo, sim. Nós, o Tomás, a tua avó, isso chega-me. Adormeceram assim, abraçadas, pela primeira vez sem culpa. Janeiro chegou com frio cortante e céu limpo. A audiência final decorreu numa segunda-feira gelada. Beatriz não podia estar presente oficialmente, mas sentou-se na última fila da sala, de cachecol e óculos escuros, quase irreconhecível. Viu Inês entrar, direita apesar do nervosismo, vestindo o melhor vestido que tinha, o cabelo preso com cuidado. O juiz ouviu as alegações finais. A defesa apresentou o relatório da assistente social, as cartas de apoio, a prova de que Inês tinha agora emprego estável e frequentava formação. O advogado de Ricardo insistiu na instabilidade emocional da mãe, mas já sem a ameaça inicial, talvez por medo de retaliação ética. Quando o juiz se retirou para deliberar, Inês olhou em volta e viu Beatriz. Os olhos encontraram-se através da sala. Beatriz fez um pequeno aceno de cabeça, um sorriso firme. Inês respirou fundo e retribuiu. 2 horas depois, o verdito, guarda partilhada, com residência principal junto da mãe. Ricardo teria fins de semana alternados e metade das férias. Inês ganhou. Saiu da sala a chorar, mas desta vez de alívio. Beatriz esperou no corredor, discreta. Quando Inês passou, roçaram as mãos de leve, um toque que valeu por 1000 palavras. Naquela noite, comemoraram em casa da avó. Dona Maria fez arroz doce e abriu uma garrafa de vinho licoroso guardada para ocasiões especiais. Tomás, agora com 8 anos, correu para os braços da mãe, sem entender bem o que acontecera, mas sentindo alegria. Beatriz estava lá, já sem necessidade de se esconder. Abraçou Inês à frente de todos. Dona Maria sorriu com lágrimas nos olhos. Era disto que o mundo precisava de ver mais. Mas a vitória teve custo. Dias depois, a Ordem dos Advogados abriu processo disciplinar contra Beatriz por violação de deontologia profissional. A notícia saiu nos jornais locais, advogada de Évora envolvida afetivamente com clienta em caso sensível. Amigas de longa data afastaram-se. Clientes cancelaram consultas. O escritório, antes cheio, ficou quase vazio. Beatriz enfrentou a comissão disciplinar em Lisboa com a cabeça erguida. Assumi a relação depois de me afastar do caso. Nunca deixei que os meus sentimentos interferissem na defesa da minha cliente. Pelo contrário, dei-lhe a melhor defesa possível até perceber que não podia continuar. A sanção foi leve, advertência registada e obrigação de formação em ética. Mas a reputação na cidade ficou manchada. Inês quis desistir de tudo. Se eu não tivesse aparecido na tua vida. Beatriz interrompeu-a. Se não tivesse aparecido, eu continuaria a viver meia vida. Valeste cada rumor, cada porta fechada.
Decidiram mudar-se juntas para uma casa pequena nos arredores de Évora, com quintal para Tomás brincar e cidreiras para o chá da avó. Beatriz abriu um novo escritório mais pequeno, dedicado quase exclusivamente a casos pro bono de mulheres em situação vulnerável. A pouco e pouco, as clientes voltaram, muitas delas mães solteiras que ouviram falar da advogada que arriscara tudo por amor e justiça. A vida nova trouxe paz, mas também novos desafios. Tomás, no início, estranhou a presença constante de Beatriz. Chamava-lhe senhora doutora com timidez. Beatriz, que nunca pensara ser madrasta, aprendeu devagar, levava-o à escola, ajudava nos trabalhos de casa, contava-lhe histórias de advogadas corajosas antes de dormir. Aos poucos, o menino começou a chamar-lhe tia Bia e a correr para ela quando chegava à casa. Inês floresceu. Concluiu o curso de educadora, começou a trabalhar numa creche local. Pela primeira vez, sentia que construía algo sólido. À noite, quando Tomás dormia, sentava-se com Beatriz no alpendre a ver as estrelas. Sabes que és o meu milagre, dizia Inês, encostada ao seu ombro. E tu o meu, respondia Beatriz. Mas nem tudo era serenidade. Uma tarde, Ricardo apareceu à porta da casa nova sem avisar. Queria falar com Inês a sós. Beatriz, que chegara do escritório, ficou na cozinha, de coração apertado. Ouviu a conversa no quintal. Ricardo pedia desculpa. Dizia que agira por medo de perder o filho, que a nova mulher o pressionara, que agora via o erro. Pedia para passar mais tempo com Tomás. Inês, surpreendentemente calma, respondeu: podes vê-lo sempre que quiseres. Mas com respeito. E nunca mais uses o meu amor contra mim. Quando Ricardo saiu, Inês entrou em casa a chorar. Beatriz abraçou-a. Conseguiste perdoar? Perguntou. Não totalmente. Mas pelo Tomás sim. Ele precisa do pai também. Beatriz beijou-lhe as lágrimas. És a pessoa mais forte que conheço. O perdão de Inês abriu portas inesperadas. Ricardo começou a trazer Tomás de volta sem atrasos, a oferecer ajuda financeira voluntária, a respeitar horários. Uma tarde, até pediu desculpa a Beatriz pessoalmente. Fui injusto. Vocês fazem bem ao meu filho. Foi um momento de cura para todos. A avó Maria faleceu no outono seguinte, pacificamente, enquanto dormia. O funeral foi simples, na igreja de São Francisco, com cantares alentejanos que ela tanto amava. Inês chorou nos braços de Beatriz, mas também sorriu ao lembrar as histórias, os bolinhos, o amor incondicional. Na missa de sétimo dia, Inês disse: a avó partiu sabendo que eu estava feliz. Isso chega-me. 2 anos depois, numa tarde quente de junho, Évora celebrava a feira de São João. As ruas enchiam-se de manjerico, balões, cheira a sardinha assada. Beatriz, Inês e Tomás caminhavam de mãos dadas entre as bancas. Tomás, agora com 10 anos, realta ao ganhar um peixe de plástico num jogo de argolas. Sentaram-se numa esplanada da Praça do Giraldo, o mesmo sítio onde tudo começara após a primeira derrota. Beatriz pediu 3 imperiais e pastéis de nata. Inês olhou em volta, turistas, locais, crianças a correr, o céu imensamente azul. Lembras-te daquela tarde? Perguntou. Como se fosse ontem, respondeu Beatriz. Parecia o fim do mundo. E afinal era o princípio. Tomás correu para brincar com amigos. As duas ficaram sozinhas à mesa. Inês tirou do bolso uma pequena caixa. Dentro, 2 anéis simples de prata com uma inscrição minúscula, contra o mundo. Não é casamento legal ainda, disse, corando.
Mas é a nossa promessa. Para sempre. Beatriz sentiu os olhos marejados. Colocou o anel no dedo de Inês, Inês colocou o dela. Para sempre, repetiu Beatriz. Beijaram-se ali mesmo, na praça cheia de gente, sem medo. Algumas pessoas olharam, algumas sorriram, outras ignoraram. Mas ninguém as incomodou. Évora, aos poucos, aprendera a aceitá-las. Naquela noite, em casa, com Tomás já a dormir, dançaram na sala ao som de uma fado de Amália que Inês adorava. Devagar, descalças, de mãos entrelaçadas. Achas que um dia seremos só normais? Perguntou Inês, a cabeça no ombro de Beatriz. Beatriz sorriu. Normais talvez não. Mas livres, sim. E isso é mais do que suficiente. Lá fora, o sino da sé tocou às 11. Dentro, duas mulheres que o mundo tentara separar dançavam o seu amor tranquilo, finalmente em paz. Porque o amor, quando verdadeiro, não pede licença ao mundo. Apenas acontece. E fica.